Olá, esta é mais uma videoaula da PASE Hidrometria. Nesta videoaula estaremos aprendendo como são os procedimentos para medição de profundidade de instalação de um poço e descida do sensor. Estaremos vendo primeiramente com o Hydrobox versão 2. Conforme podemos ver aqui na imagem, vamos precisar de multímetro, bateria, um computador com o devido configurador, um painel que podemos ver aqui na foto, conforme a imagem. Podemos ver aqui uma placa de montagem de um painel padrão de HB2. Temos aqui do lado também a régua ou trena de nível e um poço padrão. Primeira coisa que nós iremos notar aqui sobre o poço é sobre o tubo de monitoramento. Esta luva que vemos aqui, essa aqui sendo uma luva de cola, mas muito comumente também encontrado luvas de rosca, né? É por onde nós vamos descer a régua de nível e o sensor de nível. Como já foi até explicado em outras videoaulas, eu friso nesta aula aqui com relação à descida do sensor. Deve-se sempre, antes de descer sensor ou régua de nível, se observar como está as bordas desta luva ou da ponta do cano, conforme estiver lá. Pois se houver aqui cantos vivos, se houverem aqui algum canto vivo, ele pode vir a criar fissuras no cabo ou na trena de nível. Então deve ser sempre observado. No caso de haver aqui algum material que a gente ao examinar veja que pode comprometer, vir a cortar o cabo ou a criar fissuras no cabo, devemos então preparar aqui através de uma pequena lima, uma lixa, bem com cuidado, preparar então aqui antes de descer o sensor, correto? Ou a trena. E também uma outra informação importante na hora da descida do sensor, é melhor sempre que possível evitar a descida apoiando-se, conforme nós podemos ver aqui, se apoiando o cabo na borda. Sempre que possível, usar esta posição em que o cabo não encosta nas bordas. Iremos então aí soltando esse cabo de forma a ele não forçar na borda, ok? Esses são alguns procedimentos antes de nós aí manusearmos o sensor ou a régua de nível para dentro do poço, ok? Vamos então também aqui mostrar de forma rápida. Vamos depois fazer uma aula explicando melhor aqui o funcionamento, mas esta é uma régua de nível ou trena de nível, né? Seu funcionamento é simples. Ela tem aqui um botão que liga e também, né, podemos trabalhar aqui a sensibilidade. Temos aí, após ligar, nós temos um botão de teste, no qual temos um teste luminoso, que é o LED aqui que acende, e sonoro. Essa sensibilidade ela vem a servir para alguns lugares onde há muita umidade, por exemplo, no cano do tubo de monitoramento ou aonde está sendo medido, e isso vem a gerar um disparo falso aqui no seu eletrodo, na sua ponteira. Essa é a ponta que irá descer. Como sabemos que a água é um condutor, quando essa ponta, essa abertura encosta na água, então ela conduz a eletricidade e faz então gerar ali para nós o apito e o sinal sonoro também. E aqui nós podemos então aí regular a sensibilidade, mas nós vamos explicar isso melhor em uma aula falando um pouquinho sobre aqui a trena. Uma outra informação muito importante, a maneira correta de se fazer esse teste de nível é após o poço estar parado por pelo menos 4 horas. Esse é o método ideal. O poço seja desligado, fique parado por 4 horas e então aí nós vamos fazer o teste. Ou no caso, dependendo do lugar aonde vai ser feito,
Se não houver essa possibilidade de parar-se o poço por esse longo período, pelo menos esse poço, então, ele tem que estar trabalhando já por algumas horas, para que o rebaixamento dele tenha chegado no seu nível máximo de rebaixamento. E aí também, então, nós vamos poder conseguir fazer o teste com um pouco mais de precisão. Mas o ideal é sempre que precisarmos aí fazer esse teste de nível, conferindo a sua coluna de água, coluna seca, coluna d'água, que nós vamos conferir daqui uns minutos, é ideal para que haja muita confiabilidade que o poço esteja parado por pelo menos 4 horas, para que ele tenha recuperado até o seu nível máximo, ok? Bom, a primeira coisa que nós vamos então aqui fazer, certo, de posse aqui da trena, né, trena de nível, nós vamos soltar essa trena, vamos ligar ela aqui, funcionando, e vamos então conferir agora qual é a coluna seca desse poço, ok? Como falei, o modo de descida, preferencialmente através de não encostarmos o mínimo possível nas bordas do tubo, e vamos então descer a régua. No caso, caso você note, no caso de ele parar de descer, ficar pesado, deve-se então fazer aí movimentos, né, tentando desobstruir, no caso de alguma sujeira nas bordas ou algo assim. Isso muito levemente. Se ele travar e não quiser mais descer, e você meio que sabendo que não chegou ainda na medida, jamais deve se forçar com alguma outra coisa ou algo assim. Sempre ele tem que descer e subir de uma forma bem natural, sem forçar ou sem prender em nada. Ó, note aqui que chegamos na água. Agora sim, uma dica também bastante importante. Uma vez que chegamos na água, ó, veja que eu estou movimentando, encostando na água e tirando. Esse procedimento eu preciso fazer aí pelo menos umas 2 ou 3 vezes para ter certeza que ele chegou realmente na água e ele não está, por exemplo, pegando um disparo falso. Ele não está, por exemplo, pegando, aí sabe, alguma umidade ou algo assim na beira do tubo, ou encostou, por exemplo, em alguma sujeira que está molhada ou algo assim. Então aqui eu encostei na água, ó, veja que ele apita com força, ele apita com um volume bem alto, né? Tirando da água, ó, ele vai ficando fraco. Vamos aqui então olhar. Eu tenho aqui, podemos ver, né, o 40, né? E aqui nós podemos ver que ele parou no 73. Então eu tenho 39 metros e 73 centímetros. Nós vamos então anotar esta informação. Eu tenho 39 metros e 73 centímetros aqui, ok? Tá, o trabalho então com a trena de nível é esse.
Vamos agora então recolher a trena. Ok. Travamos aqui então. Agora nós precisamos também saber qual a coluna d'água que nós temos aqui nesse poço, ok? Para isso nós vamos precisar de um sensor de nível, qual já nós temos aqui também separado para este procedimento. Para o sensor de nível, a recomendação de manuseio que é dada é: sempre que você for pegar um sensor de nível, é sempre muito necessário fazer o teste. Por mais que seja até mesmo um sensor novo que você tenha em mãos, sempre é necessário, para evitarmos qualquer dúvida após ter descido o sensor ou algo assim, sempre é muito necessário, é um procedimento que temos que ter como padrão, se verificar o funcionamento do sensor de nível. Eu não vou detalhar aqui a ligação, porque nós já temos então uma videoaula de como testar o sensor de nível. Eu vou estar apenas aqui fazendo o teste, conferindo, porém a videoaula explicativa desse procedimento nós temos já no canal da Paz e Hidrometria, né? Note que o sensor está funcionando corretamente, certo? O sensor está então em pleno funcionamento. E agora nós vamos então conectar este sensor ao painel do Hidrobox. Então eu vou ligar aqui o vermelho no SUP 1. Ligamos aqui o vermelho no SUP 1 e ligo aqui o preto no SUP 4, ok? Vamos posicionar aqui melhor a câmera para tentarmos aí uma melhor visualização deste procedimento. Eu vejo que está ali, né, o sensor parado agora a sua medição, e nós vamos também, né, já temos uma videoaula sobre isso, executar o procedimento de zero do sensor antes de colocá-lo na água. Vamos em zerar. Esse procedimento também não vou estar detalhando, pois nós já temos videoaula sobre isso. Vamos aqui novamente. Sensor zerado, ok? Medir, vamos conferir. Podemos ver na tela que o mesmo agora está marcando 0. Certo? Uma vez o sensor, então, estando aí já marcando 0, na tela do Hidrobox,
nós vamos então proceder à descida do sensor. Vemos que agora o sensor já começou a marcar a coluna d'água. Chegamos aí ao final do nosso sensor. Vamos aguardar aqui uns segundos para que ele estabilize então essa medição. Nós vemos aqui na tela do Hidrobox que nós temos aí 15 metros de coluna d'água, 15,20. Ok, uma outra coisa que eu gostaria de explicar, de frisar, é sobre a rolha de nível. Como podemos ver aqui na imagem, a rolha de nível ela é o que segura. A função da rolha é tanto de tapar aqui, né, o furo desse cano para que não entre sujeira e coisas do tipo, e também segurar o sensor quando ele bate lá no fundo. Uma coisa que eu gostaria de dizer sobre a rolha é, em muitos casos, quando é cortado o cabo ou quando é descida a bomba, ela não para exatamente devido aí o cabo, devido aí a tolerância que nós temos do contador, então ele pode vir a ficar aí 1 metro ou até 2 metros, dependendo do comprimento do cabo, fora. Você chegou no fundo e você viu que a rolha ainda ficou sobrando aqui, por exemplo. No caso, o técnico precisando mudar a rolha, é necessário, se faz necessário, passar muita fita isolante no cabo. Você tem que deixar o cabo realmente bem coberto, pois a rolha sendo de metal e ela tendo ali então sendo frisada dentro, ela pode vir a esmagar e a comprometer aí o cabo. Então é necessário, ao se mudar a rolha de lugar, é muito importante, se faz necessário que se passe bastante fita isolante, passando 2 a 3 camadas ou até mais caso necessário. Se confere mais ou menos a medida aonde vai ficar a rolha e se cobre, então reveste-se o cabo com fita isolante ou até mesmo fita de alta fusão, mas tem que proteger. Jamais, em hipótese alguma, se colocar a rolha direto no cabo ou com muito pouca fita, pois isso pode gerar avarias no cabo, inutilizando até o sensor, ok? Vemos aqui então que ele ainda está oscilando aqui um pouquinho.
e está agora em 15,18. Nós vamos anotar aqui então. Esse aqui é o coluna C, que aqui nós vamos anotar agora então a coluna d'água, 15,18. Coluna de água. De posse desses dois valores aqui, eu vou então aqui fazer a soma. Então eu sei que a profundidade do poço, certo? É de 54 metros e 91 centímetros, ok? Após eu saber ter essa informação aqui comigo, eu vou então, no caso do Hidrobox, configurar a profundidade de instalação. E isso aí também nós já temos aí videoaulas feitas, né? Eu vou precisar saber exatamente qual a versão do firmware que eu estou utilizando, certo? E no caso desse Hidrobox, eu sei, né, já verifiquei tudo antes, que é a versão 100, né? Já abri até, deixei aqui já de forma preparado aqui o configurador, que isso tudo já está, né, em videoaulas, então nós não vamos nos ater a esses detalhes nesse momento. E então estou de posse do meu configurador já aberto aqui. Eu vou vir aqui em configurações, analógicas, profundidade de instalação. Vejam que já foi feito já o 0, né? Ele já apareceu também aquele número conforme explicado na videoaula sobre as configurações, né? Ele apareceu o número automático aqui. Agora eu vou colocar aqui então a profundidade que eu acabei de identificar no caso desse poço, ok? Que é 54,91, ok? Dou um ok ali para salvar, volto em configurações, abro aqui novamente apenas para conferir se ficou salvo isso no equipamento, nas configurações, está tudo ok, certo? Dou um ok aqui. Vamos aqui então novamente para a tela do Hidrobox, aonde agora ela não marca mais os 15 metros de coluna d'água que estavam aqui, né? Mas ela passou aqui a marcar agora 39 metros e 75. Esta que está marcando agora é a coluna seca, certo? Com base na profundidade de instalação que nós acabamos de fazer o teste ali e detectar. Então agora o equipamento está marcando na sua tela o nível, o número ali que ele está marcando do nível não é mais a coluna d'água, mas sim a coluna seca. Certo? Então, para que eu possa fazer o teste relativo aqui, conforme nós já mostramos, eu friso isso, conforme nós mostramos aqui, para que eu possa fazer esse teste, eu preciso então, previamente no Hidrobox que eu vou trabalhar, anotar qual era a profundidade que já estava configurado. Isso eu exemplifico no caso de você sair da empresa e fazer uma manutenção no cliente, no qual o sensor já vai estar lá instalado, tudo feito corretamente lá. Então você vai lá fazer uma conferência de nível, você vai lá fazer uma manutenção preventiva, você vai então anotar qual era a profundidade de instalação que estava antes, no caso, né? O meu aqui eu não tinha anotado antes, mas eu vi na configuração. Ele estava marcando como 55 metros, certo? Agora, ao se conferir com a trena de nível
e com o sensor de nível, após ter sido feito zero, após ter feito todo o procedimento ali, se chegou à conclusão que a profundidade que está exata nesse momento no tubo, através aqui do tubo de monitoramento, a profundidade exata é de 54,91. Então, para isso eu precisei, então, previamente, né, como fiz quando comecei aqui o procedimento, entrar em configurações analógicas aqui. Isso já foi descrito, né, numa outra videoaula. E eu venho em profundidade de instalação e coloco 0. A partir do momento que eu mudo para 0 a profundidade de instalação, na tela do equipamento eu vou estar tendo a marcação, então, aqui da coluna d'água. Eu preciso que ele marque a coluna d'água para que eu possa, então, somar os dois dados que eu vou ter, da trena e do sensor de nível, para daí definir qual a profundidade exata de instalação, ok? Então, feito esse procedimento, então nós já temos aí qual a profundidade de instalação desse poço, né? E qual, aí eu sei qual a coluna d'água dele parado, por exemplo, esse poço parou desde ontem, então eu tenho isso, sei que o poço está já em descanso há mais de 4 horas, como foi falado, né? E aí, obviamente, ele descansou, parou, ele recuperou até o seu nível máximo. Então, deu para fazer então o teste de uma forma bem correta, ok? Nós vamos aí estar mostrando como fazer esse procedimento também no Hydrobox 3. Eu vou colocar um painel de Hydrobox 3 e estaremos então exemplificando isso também daqui a um pouco, ok?